Um grande abraço a todos. Estamos aqui para o 5º episódio dos Causos Médicos. Hoje com um convidado muito especial. O Dr. Marcelo vai apresentar. Obrigado, Rodrigo Aloy. Bom, primeiro, bom dia a todos, boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que cada um está assistindo. A gente tem um orgulho hoje de apresentar aqui o Dr. Vinícius Meldal Benites. Vinícius é neurocirurgião pela Escola Paulista de Medicina, fez residência com mestrado e doutorado, pertence ao grupo de coluna da Escola Paulista de Medicina também, e é especialista em cirurgia de coluna minimamente invasiva e deformidades de coluna. É isso, Vinícius? Exato, Marcelo. Baita prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela presença. Eu queria saber se você quer começar ou posso já... Pode tocar o barco. Já chutar a primeira já. Vai indo. Bom, Vini, você teve uma formação, e eu fui seu contemporâneo, né? Uma formação riquíssima. E eu queria saber quais são os, digamos, os gaps ou as habilidades que você teve que desenvolver logo depois de terminar a residência. Aquelas questões que foram, de alguma forma, novidades para você no mundo quando você passou a praticar com o seu consultório, enfim. Que tipo de soft skill você precisou desenvolver nesse sentido que você não tinha tido durante a formação ou eventualmente tinha, mas não no grau que você imaginava? Sim. Marcelo, Rodrigo, primeiro assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Nós que estamos honrados. A gente está junto aí de pessoas que a gente conhece há muitos anos, que estão aí acompanhando a gente desde o nosso início de caminhada, é muito bacana, né? Ver colegas assim, que estão lá desde do nosso início de residência e tudo mais, manter essa comunhão, né? É sempre muito legal na medicina. Bom, a medicina, eu sempre falo quando alguém me procura, o pessoal mais jovem, que ela é um tipo de profissão que permite entrar qualquer tipo de pessoa. Seja uma pessoa que goste da medicina real mesmo, aquela medicina de colocar a mão no paciente, de operar, de examinar, de estar num pronto-socorro, até aquele tipo de pessoa que, puxa, ele não gosta de paciente, ele tem assim, algum tipo de receio de falar com as pessoas, ele consegue trabalhar dentro de uma sala, às vezes com ar-condicionado, olhando o exame, ou ele pode nunca ver um paciente, ele pode ficar numa sala trabalhando numa área de patologia, por exemplo, sabe? Então, ela permite até pessoas que querem atuar mais num campo ali, no ramo que envolva mais outras áreas da física, da matemática, etc. Uma área mais administrativa também. Então, ela abraça todo mundo. A medicina ela é fantástica por conta disso. Então, eu nunca falo para uma pessoa que está iniciando a busca de uma carreira que a medicina é só para aquela pessoa que tem o ideal único ali de... Assistencial, né? De estar com o paciente, etc. Não, a medicina é muito mais do que isso. A medicina oferece carreira para todos os tipos de pessoas. Seja aquela pessoa que tem uma tendência mais para exatas, uma pessoa que tem a tendência mais para humanas e o óbvio que é a pessoa que tem a tendência mais para o assistencialismo, para aquele dom da medicina. Claro que as pessoas que têm esse dom, e eu acho que a medicina é um dom, pelo menos o grande médico, ele é um dom, ele tem que receber um dom para ser assim, né, um grande médico, ele vai buscar e vai ser o melhor na área dele, ou vai ser um dos melhores, vai ser uma referência, né? Mas, obviamente, que à medida que você vai ampliando o campo de formação, hoje em dia a gente tem mais de 330, 40 faculdades médicas no Brasil, a gente vai ter que abraçar todas essas pessoas ainda em algum tipo de carreira. Então, a gente sabe que a medicina recebe tudo isso. Aí, retomando, né? Então, você já partiu de que a medicina oferece oportunidade para todo mundo, só que eu segui uma área que é uma área específica, que era um sonho meu, que era a neurocirurgia desde moleque. Com 12 anos, eu já tive essa visão de que eu ia ser neurocirurgião. A medicina era um caminho para chegar na neurocirurgia. Agora, se você perguntar por quê, eu até hoje em dia tenho uma resposta que seria mais baseada ali no antecedente do meu irmão. Tem um irmão mais velho que ele tem paralisia cerebral e eu acompanhei todo o processo dele de múltiplas internações, múltiplas cirurgias, aquelas dificuldades ali durante a infância. Então, apesar de eu não ter nenhum familiar neurocirurgião, não tinha conhecido até o momento nunca um neurocirurgião, eu sempre quis ser neurocirurgião e talvez isso tenha algum tipo de influência, né? Fantástico. Eu acho que sim. E então eu fiz essa carreira, dediquei toda essa carreira e quando você termina, acho que foi a chave que mudou a minha carreira, foi um tipo de entendimento que eu tive, que foi o seguinte:
não adianta você ser bom naquilo que você faz se as pessoas não te conhecerem. E com esse pensamento, eu fui ligado para que área? Eu fui ligado para a área do marketing médico. Então, assim que eu terminei a residência, me lembro muito bem que eu vi por acaso algum tipo de anúncio de um curso de marketing para médicos, que era no Rio de Janeiro, um curso de um dia de alguém da Google. E esse curso ele realmente mudou bastante o meu modo de entendimento sobre como o médico pode lidar com as redes sociais. E eu estou falando isso de 2011, numa época que não tinha Instagram, numa época que tinha acabado de começar o Facebook, né? A gente estava no final do Orkut, então foi também uma fase de mudança de mídias sociais e eu consegui captar aquele entendimento e consegui me direcionar ali dentro. E é claro que você só vai sustentar um tipo de posicionamento dentro da mídia social se realmente você for consistente na tua vida, na tua prática. E eu também tinha esse entendimento. Então, eu achava que eu tinha que ser um bom profissional, um profissional atualizado, que tivesse bons resultados, que, no caso, fazendo cirurgia, que tivesse bons resultados cirúrgicos, mas de nada adiantava eu ficar escondido. E a gente, né, Marcelo, Rodrigo, a gente que é mais ou menos, a gente que é da mesma época, a gente sabe que esse tipo de pensamento, né, coisa de 10, 12, 15 anos atrás, ele não era bem visto. Ele não era bem visto, talvez hoje já seja muito mais maleável esse pensamento, mas naquela época não. Naquela época você pensar sobre uma possibilidade de fazer um marketing médico era alguma coisa... esse cara é um marqueteiro, essa pessoa pode ser um charlatão. Criava uma dissonância, né? Exato. Podia arranhar de alguma forma a imagem. Mas eu não pensava por esse lado, eu pensava muito mais pelo lado seguinte. Eu estou entregando, dentro da minha mídia social, eu estou entregando conteúdo médico, conteúdo informativo, falando sobre doenças, falando sobre resultados de pacientes, sem... obviamente, colocar nenhum tipo de exagero, porque a gente sabe que isso também é uma coisa inadequada. Então, eu procurei durante todo esse tempo ir seguindo todas as regras ali que a medicina impunha, apesar de achar que algumas delas eram um tanto quanto antiquadas e que realmente foram revistas ao longo do tempo. Isso foi muito interessante, até atualmente ainda tem sido revisionada essas medidas. Então, eu acho que a mudança de chave minha para uma carreira um pouco mais acelerada foi quando assim que eu terminei a residência, eu me considerava uma pessoa com uma boa formação, uma pessoa que tinha uma boa habilidade cirúrgica, tinha acabado de voltar da Alemanha com conhecimento um pouco diferente do que eu tinha conhecido, do que eu tinha aprendido aqui no Brasil, e eu falei, puxa, eu preciso aplicar isso. E eu acho que uma coisa que vai me ajudar bastante é isso. E aí vem esse direcionamento de carreira, que as pessoas não têm. Eu vejo isso nos meus colegas mais jovens, eu via nos meus colegas ali da minha faixa etária. O médico ele tem muitas vezes uma ansiedade em ganhar dinheiro e se estabelecer de alguma forma. Ele quer sobreviver, ele tem algum tipo de raciocínio que ele vai ter um ganho e ele começa a fazer o ganho mais fácil. O ganho mais fácil, pelo menos na área cirúrgica, muitas vezes na área clínica, é o plantão. Só que o plantão é um dinheiro que ele é, vamos dizer assim, morto. Ele é aquele dinheiro que você recebeu pelo seu plantão e acabou, ele não vai te dar nada em troca. É completamente diferente do dinheiro que você ganha trabalhando num consultório médico, né, com o teu próprio nome, com o teu próprio volume. Ele não é um dinheiro estéril, muito pelo contrário, é um dinheiro que vai proliferar, porque você vai ganhar o dinheiro do teu paciente, esse paciente vai fazer uma propaganda tua, e aí você vai ganhar o dinheiro do outro paciente que ele indicou e assim por diante, e aí a sua clientela vai crescendo. É um dinheiro que se multiplica. Só que o começo ele é muito mais difícil. Né? Então eu acho que a partir do momento que eu entendi isso, e eu sustentei, porque também não é fácil, né? Aqueles primeiros 6 meses ali, você fica pagando o consultório, né? Você tem que voltar para casa, ver a tua mulher, ver a tua filha, e não ter como sustentar um padrão que você gostaria. E tem, por outro lado, que sustentar a tua determinação de manter aquele consultório, até que ele vire o que você imagina no futuro. Manter o moral sempre
sempre, digamos, sustentado, né? Isso. E é interessante, Vinícius, que o teu comentário eu já passo para você, Aloy, mas tranquilo. interessante a tua capacidade de ter feito o diagnóstico daquilo que te faltava, né? Que Sim. era justamente esse curso de marketing, enfim, para você entender. E eu acho que você sempre se posicionou nas redes sociais de uma forma muito clara, né? Muito respeitosa e deixando, né, transparecer digamos, a world class excellence, né? A excelência de trabalho que você tem. E eu conheço isso, né? Já fui seu paciente e acho que isso é muito interessante como o neurocirurgião dedica, né? São quase 11 anos de formação, né? Sim. Total, desde o início da medicina, até você poder prover um valor para a sociedade, né? E para a tua própria família também, enfim. Então, muito interessante, Aloy. E eu acho que o Vinícius traz um conceito que é bem importante, particularmente para essa galera que está chegando no mercado médico, que é, se por um lado a excelência com clausura não traz os frutos, ainda que para o excelente profissional, o contrário também é verdadeiro. Ou seja, não adianta uma exposição não sustentada, sem conteúdo, sem performance. Ou seja, é importante que se busque sempre a excelência técnica na medicina, porque disso vão derivar nossos resultados, a evolução da nossa clínica. E, obviamente, que o nosso ganha-pão é atendendo os pacientes, operando os pacientes, ou seja, que eles saibam que exista aquele profissional de excelência. Então, eu acho que isso traz um ponto muito importante de reflexão. Porque para a gente já era mais difícil, né, naquele momento de quebra de paradigmas, imaginar a exposição com o marketing, né? Naquela questão de as pessoas me conhecerem, vou contar um pouquinho da medicina, esclarecer a população sobre aspectos técnicos. Hoje a gente tem uma geração que cresceu com a rede social, né? Ou seja, para eles é muito natural essa exposição dentro da rede social, mas que também, eu acho que aí você fala em ser sustentado, ter constância. É importante saber, né, que a fórmula do sucesso vem desse fechamento. Não adianta um lado sem o outro, né? E então eu acho que isso é bem bacana, acho que isso já solidifica um conceito, ou seja, está aqui o Vinícius com o resultado, a excelência dele, mostrando, né, que daquele fruto, daquele insight há muitos anos atrás, né, mas já pensando muito bem, mestrado, doutorado, pós-graduação fora do país, ou seja, você buscou o conhecimento, né? Então, nada disso existiria sem sua base sólida técnica. E pensando também nessas carreiras mais longas, e assim, na plástica também é uma especialidade cirúrgica, né? Que tem 2 de geral, 3 de plástica, mais 6 de medicina, são quase 11 anos. Talvez cause muita ansiedade. Você é um neurocirurgião convicto, né? Desde da tua infância, praticamente. Questões, né, bacanas aí no âmbito familiar influenciaram. Mas também eu acho que aquele que entra numa faculdade de medicina, como você disse, não precisa ter aquela ansiedade muito grande. Alguns têm essa resposta muito cedo. Eu acho que os cirurgiões, se não entram muito cedo na faculdade, talvez não saiba a área cirúrgica. Falam, não, mas eu gosto de cirurgia, né? Aquele ambiente de centro cirúrgico, aprender com os mestres, né? As técnicas. Mas, por outro lado, quem percebe que não moldou ainda essa sua expectativa de atuação profissional a longo prazo, também não precisa ficar preocupado, né? Porque a medicina é maravilhosa por causa disso, eu acho. Exato. Lá a gente conhece professores, conhece modelos, exemplos e vai desenvolvendo aquele caminho que a gente julga que é o bacana, né? Exato. E se precisa mudar alguma coisa no meio do caminho, não tem problema, né? Eu acho que aí está a chave da magia, acho que, dessa profissão. Rodrigo, uma coisa interessante que você está falando, e aí eu tenho até o que eu acabei de falar, né, de como eu lido com essas pessoas mais novas, mais jovens. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, porque a minha filha mais velha está no 2º ano de medicina. Oh, parabéns. A gente está super orgulhoso e super contente. E com ela eu fiz exatamente esse mesmo trajeto de brainstorming, né? Então, a um certo momento, ela me acompanhava em algumas coisas que eu fazia da medicina. Eu opero muitas crianças, então, nos finais de semana, eu levava ela junto comigo para passar a visita. Assim como levo minhas 2 mais novas também para ver as crianças e tudo mais. E ela sempre se interessou, desde a época da Escola Paulista de Medicina, eu levava ela lá na residência, né, com toda aquela estrutura
do SUS que a gente conhece. Mais desafiadora. Mais né? desafiadora. E ela foi acompanhando isso. E aí, a um certo momento, ela estava já no segundo grau, né, no colegial. E aí... Que legal. E daí ela pegou e questionou: pai, além da medicina, quais são as outras profissões que tem? E eu comecei a pontuar ali aspectos de outras profissões, né, de outras grandes profissões, de outras grandes carreiras, aspectos positivos, aspectos negativos, assim como pontuei os aspectos positivos e negativos da medicina, e deixei ela muito tranquila para que a decisão fosse tomada por ela e não determinada pressão, por mim. né? Exato, não determinada por mim. A influência, obviamente, ela sempre vai ter, né? O pai, e que bom que Como é assim, exemplo, né? né? Exato, Claro. que bom. Acho que todos os pais têm que ser uma influência positiva para os filhos. E eu sabia, sempre soube que eu tinha essa influência sobre ela, mas a determinação é feita por ela, a escolha é dela. E agora na medicina, a mesma coisa, né? Ela não tem ainda ideia de qual carreira seguir, e eu abro para ela ali as opções, e à medida que ela vai ganhando ali conhecimento na medicina, na faculdade, está agora no início do segundo ano, a gente vai pontuando algumas coisas, né? Aqui tem essa área, tem essa outra área, o papai conhece essa área aqui que é uma área interessante, essa outra área tem outros aspectos, para ela ir formando um caminho, né? Porque, como você falou, Rodrigo, ela é daquelas que ainda não tem a definição da área que vai seguir. Uhum. Então, ela vai precisar de um tempo para conhecer todas as áreas, né? E aí tomar a decisão que ela vai escolher para a carreira dela para o resto da vida. E eu acho que é interessante também um outro ponto que você comentou, Vinícius e o Aloy também, é que a medicina ela amplia muito o horizonte e te permite, né? E desde da parte de contas médicas, na auditoria, Sim. até a assistência, de fato, né? Então, acho que para quem está começando, né? Acho que uma das coisas importantes existem, acho que 55 ou 54 especialidades, se não me engano, né, na medicina, mas existem áreas de atuação que vão até além, talvez, né, dessas especialidades. Então, eu, por exemplo, tive uma carreira muito... Se me perguntar como foi minha carreira, foi tudo aquilo que eu não tinha planejado, né? Então, porque muitas pessoas me estenderam a mão em momentos críticos e fizeram, né, o meu histórico da forma que foi, mas eu acho interessante que você, com a atuação das pessoas novas, você age como uma mão que se estende e ajuda as pessoas digamos, a aprender o ofício da neurocirurgia, que é de altíssima complexidade, né? Tem um risco enorme. Você trabalha com coluna, eu acompanho de perto, assim, você acaba... digamos, tratando de pacientes com desvios graves, né, de coluna, enfim, então, e com resultados muito interessantes. Então, acho que isso obviamente não vem por acaso, como a Aloy falou, não adianta, né, obviamente, só o marketing sem o lastro, né, do tecnicismo, do estudo, da dedicação e tudo mais. E Vini, como é que você equilibra, né? Se não me engano, você é um empreendedor, né? Sim. Sem dúvida, aliás. E como é que você equilibra, digamos, a tua função de médico assistencial, operando, passando visita, com a parte de empreendimento? Primeiro, que eu acho super interessante, que é possível, né? Uhum. E eu queria entender um pouco qual que é digamos, o fiel da balança, ou qual é o equilíbrio que você dá, ou as variáveis a que você se atenta para manter as duas coisas funcionando sempre no melhor. E eu acho que até para mostrar essa coexistência, né? Que é muito Sim. bacana para quem tem a ansiedade da sua especialidade, mas tem aquela sementinha, né? De desenvolver alguma coisa nova, alguma coisa legal. Acho que o Vinícius é um exemplo prático disso e vai ser legal ele contar a história. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar registrado é que não existe fórmula para as coisas. Então, as possibilidades são infinitas e elas têm que ser buscadas de uma maneira individual. Aquilo que às vezes é bom para mim pode ser que não seja bom para você, Marcelo, nem para você, Rodrigo, e não seja o objetivo de vida de vocês. Uhum. Então, o que eu tenho de exemplo é o seguinte: eu queria buscar algum tipo de empreendimento ligado à medicina. Por quê? Poderia buscar alguma coisa ligada a qualquer outro tipo de área, uma agricultura, né? Mexer com uma fazenda, alguma coisa? Claro que pode. Tem muitos médicos que fazem isso, que mexem com áreas outras muito diversas da medicina. Não é nenhum tipo de problema. Mais uma vez, são possibilidades. Só que dentro da minha expectativa, eu queria mexer numa área
afim do que eu fazia. E aí eu sou uma pessoa muito crítica em relação à formação médica. Eu sou extremamente crítico em relação à formação médica e já tenho essa mentalidade desde a época de faculdade de medicina do início. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, eram 79 faculdades, em 1999. Quando eu terminei, já eram em torno de 120. Então, veja o ganho que em 6 anos houve. E hoje em dia a gente está falando já de mais de 330, 340 faculdades médicas no Brasil. A gente tem certeza absoluta de que grande parte dessas faculdades não oferece uma formação adequada. Então, infelizmente, os nossos jovens médicos, em sua maioria, eles vão sair com uma formação um pouco deficitária. Ou seja, vai faltar algo na formação médica deles. Seja de laboratório, seja de assistencialismo, seja de diversidade de especialidades. Alguma coisa vai faltar. E eu, por muito tempo, sendo um crítico, eu fazia essas críticas, tecia essas críticas e externava. À medida que eu via algum tipo de vão ser abertas novas faculdades, a política vai ser essa, etc. Eu colocava minhas críticas ali e, por outro lado, colocava também o embasamento e as justificativas para isso. Só que a gente vai vendo que não dá para lutar contra o sistema. O sistema ele é muito maior do que a gente. Então, você pode chorar aqui, você chorar ali, mas no contexto geral não move o sistema. O sistema ele é muito mais poderoso. Então, à medida que você sobe e entende que o sistema está lá em cima, você vê que você não vai conseguir chegar e mudar esse tipo de panorama. O panorama ele é muito mais difícil. Então, eu comecei a ter um entendimento de que eu poderia atuar dentro desse sistema, melhorando a formação médica. Então, eu falei, bom, já que não dá para lutar contra o sistema, fantástico, né, a gente vai tentar ajudar o sistema a ser melhorado já de dentro, de como ele está funcionando, com o carro andando. E então vamos fazer o seguinte, vamos tentar oferecer, dentro da minha área de atuação, algum tipo de formação de excelência. Então, oferecer para esses jovens médicos e oferecer para os médicos que às vezes já estão numa fase mais avançada da carreira, que não tiveram oportunidade durante essa carreira deles, de se aperfeiçoar, de ver coisas novas e de aprimorar o que eles fazem no dia a dia deles, seja qual for a realidade. O Brasil ele é muito diverso. Então, a partir disso, eu comecei a pensar que um meio de fazer isso dentro da minha área seria a atuação de treinamento em cadáveres. Eu já dava curso em cadáver fora do Brasil, alguns cursos de cadáver aqui no Brasil, então eu achava que poderia ser um tipo de business interessante do ponto de vista de manter a mesma linha da minha carreira. De propósito, né? De propósito, exato. E que poderia também ser interessante do ponto de vista de alcançar muitas pessoas dentro da medicina. E eu entendia que isso ele poderia ser ampliado para abarcar dentro do business tanto o estudante de medicina, porque a gente sabe que grande parte das faculdades não tem sequer um cadáver para fazer os estudos de anatomia, até o residente e os jovens cirurgiões e os cirurgiões mais experientes. Então a gente poderia abraçar praticamente toda a sociedade médica que atuaria na área cirúrgica. E aí tem a outra questão, que são as coisas da vida e os encontros que a vida vai proporcionando. Isso aí as convergências. Isso é o imponderável, né? Isso também, mais uma vez, não é algo que você vai encontrar algum tipo de fórmula. Isso é um imponderável, né? Eu já estava buscando isso de uma linha de business, estava progredindo naquilo, já estava com uma certa busca, e a um determinado momento recebo uma ligação de um amigo, o Dr. José Carlos Garcia, que é da Escola Paulista de Medicina, com certeza conhece ele. E ele falou Vini, você dá uma olhada nesse business que a gente está querendo fazer, vê se te interessa. E ele me mandou, era simplesmente exatamente o que eu queria fazer. Fantástico. Né? É uma coisa que até hoje eu não sei como que saiu essa ligação, porque juro para vocês, era absolutamente a mesma coisa que eu estava fazendo em uma linha
completamente fora do que ele estava fazendo. Não tinha nenhum contato profissional com ele sobre isso. O meu contato com o Zé sempre foi de troca de pacientes, de amizade profissional, mas não de business. Né? E aí ele vem com essa ideia, ele me manda o business dele e eu falei, pô, Zé, é impressionante, é exatamente isso, eu tô dentro, né? Vamos tocar. E a partir disso a gente começou a tocar, né? Ele também com expertise grande na área de treinamento médico em cadáveres, etc. Junto com o Sérgio Costa, que também tem a mesma visão. E aí o Paulo Musi acabou entrando junto, que é um amigo em comum e que também já mexe com a educação médica há um bom tempo, já tem uma experiência enorme com jovens médicos, com alunos e tudo mais. E o Paulinho entrou junto com a gente e a gente fez um centro de treinamento que a gente tem orgulho de dizer que hoje em dia é o centro de treinamento mais equipado, mais moderno, mais bonito do Brasil, né, com a finalidade de treinamento em cadáveres. Então, Conta o nome dele para quem tiver curiosidade de procurar vocês. Esse centro de treinamento chama Quirontech. Legal. Então, para os médicos ali, por que Quirontech? O Quiron, ele é o centauro que ensinou o Esculápio ou Asclépio, depende se for da fase grega ou romana, né? Uhum. É a técnica da medicina. Então, o Quiron ele tinha habilidades manuais. Uhum. Ao ponto que todos os radicais, todas as palavras que tem o radical quiron são relacionadas à mão. Então, a quirurgia, né, a quiropraxia, tudo isso é relacionado à habilidade manual. Perfeito. Então, o Quiro foi essa figura mitológica que ensinou o Esculápio, que ficou muito melhor do que ele. Né? Então, o pupilo superou o mestre em muito, acabando virando, então, se tornando o ascendente máximo, né, o pai da medicina. E baseado nisso a gente juntou a palavra tech para dar um ar de tecnologia, que é uma outra vocação nossa, né? Isso é uma outra coisa interessante. Então, dentro da minha área e da área dos três outros colegas que eu acabei de citar que estão lá com a gente no projeto, a tecnologia ela é fundamental. Então a gente hoje está falando de inteligência artificial, está falando de cirurgia robótica, está falando de navegação, está falando de modelação, de uma série de tecnologias médicas que estão se aperfeiçoando e que têm aplicações reais e aplicações de melhoria no atendimento, de melhoria da performance e dos resultados. E acho que esse link com o empreendedorismo traz algo que você introduziu lá no comecinho da nossa conversa, que é o seguinte: por óbvio, quando a gente investe num projeto nosso, seja o consultório, seja o empreendedorismo, os frutos, os potenciais frutos né, são muito maiores. Mas tem um período, e eu conto isso tanto na minha experiência como cirurgião plástico assistente no comecinho do consultório, né, e também depois quando me interessei para a área pericial e das perícias médicas e abri a consultoria, que é aquele período em que a gente ainda está numa fórmula, né, de assistência inicial, com plantão, aquela correria, ajudando um colega mais experiente, e precisa coexistir com o nosso projeto. E isso impõe o quê? Resiliência. Por quê? Sim. Porque é aquele recurso que, a duras penas, no comecinho, o profissional consegue auferir, que precisa ser direcionado para um projeto dele, em detrimento de coisas óbvias, como família, sociedade, uma viagem, né? um objeto de consumo, que seja um veículo, um novo apartamento. Ou seja, tem um período que eu acho que impõe a resiliência para que a gente consiga canalizar. E, logicamente, com esforço e competência, o resultado vem, né? Você é prova disso. Mas eu acho que também tem que ficar claro, né, que esses cases de sucesso não são sem um período, né, de dedicação, de resiliência. De provação. Sim. De provação, sim. De paciência, né? Porque acho que a geração que está hoje saindo dos, digamos, os egressos da medicina, né, eles estão altamente impacientes e querem, né, obviamente, servir ao paciente, mas ao mesmo tempo eu acho que o grande valor, né, da Quirontech, eu fui visitar, achei incrível, Vinícius, vocês estão de parabéns. Eu nunca tinha visto algo parecido no Brasil, né, um
um nível tecnológico, de estrutura física, enfim, tão incrível. E ao mesmo tempo você está ajudando a transformar vidas, né? Porque você, em vez de, digamos, se colidir sempre com a onda, né? Você aprendeu a surfar a onda de uma forma saudável, beneficiando, em última análise, os pacientes. Então, Sim. é um modelo de business, sim, mas é um modelo de business que transforma a vida do paciente, né? No fim do dia, e eu acho que isso que é muito legal. Agora, é o que o Aloy comentou. Existe uma impaciência, né? Das gerações, cada vez mais. Eu vejo minhas filhas têm 6 anos, quando um vídeo, por exemplo, do YouTube demora 2 segundos para carregar, elas já começam a ficar tensas, né? Então, e um business, muitas vezes você tem que passar, no caso de vocês, né? Você comentou 6 meses e tudo mais, mas tem business que demora, às vezes, 2 anos, 3 anos para você estar rodando, romper o break-even, né? Que é quando as despesas se igualam, ou melhor, né? Os faturamentos se igualam às despesas, né? Porque empreender, eu acho que talvez o primeiro quesito que um empreendedor tem que ter é não ter medo de pagar boleto, né? Esse é o primeiro grande quesito. E o segundo é ter paciência para as coisas naturalmente você ir difundindo, né? O que você faz, as pessoas acolherem aquele seu conceito e no fim você transformou dor em oportunidade, né? Que eu acho que isso que é muito legal no Brasil. Marcelão, quando você me pergunta como que eu faço, na verdade, para sustentar as duas atividades, a ideia inicial foi exatamente essa, foi entrar dentro de uma atividade que fosse afim do que eu faço de core business, que é o que eu imagino que é o meu dom. Eu tenho essa sensação assim, a mais absoluta possível, e eu não vou parar de operar até que eu não possa operar mais. Então, operar é a minha vida, é a coisa que eu mais gosto de fazer. E eu vou manter isso atendendo pacientes, operando, fazendo o assistencialismo, mas o business está no mesmo direcionamento. Então, acaba que fica de uma maneira muito mais tranquila, porque as pessoas que eu tenho que lidar são pessoas que já estão no meu ramo de trabalho. Então, eu tenho que lidar com empresas, eu tenho que lidar com clientes, que na verdade são médicos, que estão dentro da minha base de trabalho. Eu não estou mudando, não tenho que fazer grandes inovações para isso. São vetores que estão apontados para o mesmo caminho, né? Mesma direção, né? Exato. Uma coexistência natural. Sim, né? Nesse ambiente. Então eu não me sinto sendo tomado o meu tempo, sabe, de uma maneira com pensamentos completamente diferentes. É claro que tem um pensamento empreendedor, você tem uma empresa, você tem que pensar para onde que ela está indo, o rumo, os objetivos, né? Equilibrar contas, etc. Óbvio, isso aí vai existir, mas isso está dentro da pessoa que tem o espírito empreendedor. Acho que não, né? Se você não tiver esse tipo de pensamento, você nem pode entrar no ramo do business. Você tem que se manter na assistência. Então, eu já parto do pressuposto que isso já está dentro da guerra, né? E o resto é o que você vai fazer para direcionar aquilo. Então, se eu estivesse num ramo completamente diferente, vamos supor, se eu estivesse mexendo com uma fazenda, que é uma coisa que eu acho super interessante, é completamente diferente. Eu vou ter que lidar com pessoas que não são do meu ramo, né? Eu vou ter que lidar com fornecedores que não são do meu ramo, eu vou ter que lidar com um espaço físico que é completamente fora do meu, sabe? Então, isso sim me tomaria um tempo novo do que eu faço no dia a dia. Então, eu preferi me dedicar a uma área que está exatamente dentro da mesma linha de raciocínio da neurocirurgia, da cirurgia de coluna, que é o que eu faço. E eu queria ouvir vocês dois, Aloy e Vinícius, mas eu acho que empreender nos faz mais altruístas. A gente fica menos egocêntrico, né, ou menos egoísta, porque a gente passa a, digamos, abrir mão de coisas, né, de usufrutos imediatos, de posses ou de algo mais, digamos, corriqueiro, para um ideal, para uma visão, né? E todo grande empresário tem isso muito claro, que é o que você comentou, no caso do Aloy também, na medicina legal e nas assistências técnicas, enfim, tanto no direito como na medicina, né? É isso mesmo que vocês têm a mesma Não tem nem dúvida, né? Da minha opinião, é exatamente isso. Você tem que se desfazer de bens, seja bens físicos ou seja o dinheiro realmente ali que você guarda,
para você fazer um investimento de algo que tem uma série de possibilidades de que não dê certo, né? Então você tem que apostar naquilo, você tem que acreditar que aquilo está sendo bem empregado, né? E você tem pessoas ali junto com você que muitas vezes não tem exatamente o mesmo pensamento que você, que são os seus sócios. E eu acho que o cirurgião em geral, até por formação e necessidade, ele assume muito uma função de chefe de equipe e acaba, obviamente, né, tendo que conduzir as propostas, o intraoperatório e as intercorrências. E isso acaba focando muito numa introspecção necessária para o aprendizado, né, para a autoconfiança. Agora, quando surge o empreendedorismo, começa a se abrir um leque de outros players que vão estar nessa nossa cadeia, no nosso time, que vão ser fundamentais. Ou seja, então, delegar, dividir responsabilidade, apostar em novas pessoas. Eu acho que esse é um aprendizado ímpar dessa área do empreendedorismo, ainda mais para quem vem de uma área tão técnica e fechada como a medicina. Assim, essa foi minha percepção. Que aí entra naquilo que você falou agora, Rodrigo, é o que o meu pai sempre falou desde muito moleque, né? Meu pai era engenheiro civil e eu acompanhava ele também nos trabalhos dele, ia fazer medição de lote, medição de fazenda, né? Aquela agrimensura, aquela coisa toda. E aí ele fala assim, ó, a pior coisa que tem é lidar com gente, né? Porque lidar com animal, você sabe mais ou menos como que vai ser o comportamento. Agora, as pessoas, elas não têm comportamentos ali padrões, né? Muitas vezes você acredita que você espera alguma coisa de uma pessoa e você recebe outra completamente diferente, né? E quando a gente entra em qualquer tipo de business, você tem que lidar com muitas pessoas, né? Muitas pessoas que você não conhece. Você vai ter que empregar essas pessoas, vai ter que delegar funções importantes para essas pessoas que você vai contratar, que você vai buscar. De alguma forma você tem, até pode ser alguém que seja do seu convívio, que você colocou para trabalhar naquela função, mas que você não conhece a fundo, né, como que é a atuação dessa pessoa que você conhece socialmente, às vezes, no ramo profissional. Então, isso realmente é a parte nova para mim. É a liderança inspiracional, né? Que é como é que você traz as pessoas sem precisar agir, digamos, de uma forma mais contundente, né? Um posicionamento mais forte, enfim. Sim. E esse é sempre um desafio, né? Porque as pessoas respondem de forma distinta através das mesmas alavancas, né? Sim. Então, entender o que, né? Eu sempre disse que fazer gestão, a liderança é um pouco entender um pouco também das carências e das vaidades das pessoas. Sim. E a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a galgar, digamos, mais confiança dessas pessoas, o que para cada um é mais importante. Às vezes, para uma pessoa, você precisa perguntar como é que está o cachorrinho, e aquilo é o suficiente para deixá-la feliz para o resto do dia. Outras precisam de maior, digamos, estímulo, né? Enfim, então, e é interessante, né? Na agricultura, talvez o mindset, o background das pessoas com quem você vai lidar seria totalmente diferente do que você tem, né? E tendo já agora a Quirontech alinhada quanto à prática, talvez te deixe mais tempo liberto para a estratégia, para o marketing, né? Enfim, para essas modalidades que ajudam o negócio a prosperar, né? Eu acho que... E no Brasil a gente não tem isso como um legado, digamos, familiar, né? Eu pelo menos não tive. Eu imagino que, acho que nenhum de nós teve também, mas o americano, por exemplo, ele já começa a pensar em negócios, patentes, por exemplo, até o PIN, aquele movimento do Pint, de abrir e fechar do iPad, foi patenteado, porque foi uma ideia genial e tal. Aqui no Brasil a gente vê, né, que infelizmente o apoio ao empreendedor não é tão grande quanto é nos Estados Unidos. Não. Né, e a gente, no ranking de patentes, a Coreia do Sul hoje lidera as patentes, depois acompanhada por países de primeiro mundo, mas o Brasil ocupa quase as últimas posições. Então acho que perceber a dor e tratar a dor como uma oportunidade, como você fez, acho que é super bacana e fica de exemplo para vocês que estão nos seguindo também. Onde há dor, há oportunidade, né? Sim. Então, acho que esse é um recado importante. E eu acho que a gente ficaria aqui, até pela honra aí do convidado, conversando bastante, mas a gente acaba caminhando agora para a fase final do nosso podcast, que
habitualmente a gente convida, né, que quem aqui compartilha esse momento com a gente, conte para os nossos telespectadores uma história, um caso médico, né? Sim. Que o Vinícius pudesse trazer para a gente. Maravilha. Rodrigo, então, eu lido com cirurgia minimamente invasiva, então eu lido com pessoas aí da faixa etária dos seus 30, 40, 50 anos até a faixa dos seus 90 anos. Por outro lado, eu lido com deformidades também, então a partir de crianças de 1 ano de idade, já são muitas vezes de tratamento cirúrgico, então acaba que eu consigo pegar toda a cadeia da sociedade, desde a família ali com aquela criancinha de 1 ano, até uma família com uma criança já um pouco maior, um adolescente, um adulto jovem, né, um adulto médio e um idoso. Então são fases muito diferentes da vida humana, né? E dentro da deformidade, ela é muito... é uma área muito difícil, porque as cirurgias são relativamente grandes, as complexidades elas são únicas, cada paciente vai se apresentar com a mesma doença de uma maneira completamente diferente, o que não é tão parecido na área da doença degenerativa. Claro que todo paciente é um indivíduo, sim, mas são casos mais parecidos, e na deformidade isso é muito individual. As deformidades elas são muito únicas assim. E um caso que, dentro das deformidades que me chamou atenção demais, que eu gosto de contar, que foi o meu primeiro caso de uma doença que chama cifose de Scheuermann. Tá? O que é cifose de Scheuermann? Bom, cifose é a corcunda, todo mundo conhece. E à medida que a gente vai envelhecendo, a corcunda ela vai progredindo, ela vai ficando mais proeminente. É uma coisa natural do ser humano. Só que algumas pessoas, a partir da adolescência, já desenvolvem essa curvatura, essa corcunda, de uma maneira bastante acentuada. É uma doença idiopática, então ela não tem uma causa específica e ela acomete meninos e meninas de uma maneira igual. E eu peguei um jovem desse, de 15 anos, com uma cifose de Scheuermann muito acentuada. Para vocês terem uma ideia, a prevalência do Scheuermann na sociedade é de algo em torno de 7, 8%, ou seja, ela é muito prevalente. Só que grande parte das pessoas tem o Scheuermann leve, que ele fica imperceptível. Então a pessoa vai passar a vida inteira com uma curva um pouquinho a mais ali, que as pessoas atribuem, arruma a sua postura, etc. Mas vai passar a vida sem um diagnóstico, né? E uma parcela muito pequena vai ter uma curva mais acentuada e que vai buscar um diagnóstico, vai buscar uma ajuda médica, e aí uma parte menor ainda é aquela que vai parar numa mesa de cirurgia. Então, realmente são os casos bastante graves e os mais graves. E esse menino com 15 anos, então, ele tinha uma cifose muito acentuada, uma cifose de mais de 90 graus. Né? Lembrando que a cifose natural para um jovem dessa idade seria algo em torno de 30 a 40 graus. Bem, ele sofria, obviamente, todo tipo de bullying por conta da condição dele, de ser corcunda, de ter uma aparência física muito diferente das outras crianças, dos outros adolescentes, associado à dor, que são as duas coisas que chamam a atenção nessa doença: dor e a deformidade física. E ao momento que eu vi ele com a família, o tratamento disso, só existe um tipo de tratamento, que ele é cirúrgico, não é uma doença de tratamento conservador. Não adianta colocar colete, não adianta colocar na fisioterapia, porque isso não reverte. Então o tratamento ele é eminentemente cirúrgico, se a gente quiser fazer algum tipo de correção dessa doença. Então fomos para cirurgia. Lembrando, isso eu estou falando do início da minha carreira. Foi o meu primeiro caso de cifose de Scheuermann, que é uma doença cirúrgica relativamente rara dentro da cirurgia de coluna. Então, uma cirurgia grande, me preparei para aquilo, já tinha experiência de outras cirurgias grandes e fui totalmente focado para fazer aquela correção. A cirurgia demorou por volta de umas 4 horas e meia, 5 horas. A gente tem que fazer muita osteotomia, né, quebra de osso para deixar a coluna um pouco mais flexível, né, colocação de parafusos e hastes para poder fazer a correção da coluna o máximo possível. O fato foi que esse menino ele ganhou 8 centímetros de altura. Ele entrou com 1,72 m, ele saiu com 1,80 m. Ele entrou mais baixo que o pai dele e saiu mais alto do que o pai dele. Mas a grande coisa que me chama a atenção, que eu tenho bem guardado até hoje, é o seguinte: Marcelo, na hora que ele levantou da cama,
no segundo dia pós-operatório, que ele ficou em pé na minha frente e ele falou assim, doutor, agora ninguém mais vai me chamar de baixinho corcundinha. Aí aquilo me arrepiou na hora, né? Porque ali você viu que mudou a vida do menino. Então o menino, ele era uma outra pessoa, ele era um homem ali, com uma postura. Então, se a gente entender que o modo como a gente enxerga a vida, é o modo como a gente se apresenta para as pessoas, quando você muda esse modo de enxergar a vida, ele chegou todo curvado, olhando para baixo, retraído, autoestima baixa. Ele sai da cirurgia 8 centímetros mais alto, com o tronco equilibrado, olhando para frente. É um renascimento. É um renascimento. Ele nunca mais vai chegar num ambiente com uma postura introspectiva. Ele vai chegar sempre com uma postura, né, de altivez. E isso muda completamente o modo como esse garoto ele enfrenta a vida. Hoje essa cirurgia tem mais de 10 anos, né? Já vi esse garoto outras vezes. Super bacana. E acho que, assim, ele, né, sempre refere que a mudança, ele e a família, né, a mudança que ele teve de qualidade de vida foi algo assim absurdo que acho que é uma coisa muito inspiradora para o início, foi muito inspiradora para o início da minha carreira e para a atuação na área de deformidade. Muito bacana. Legal, e acho que até para os futuros médicos, né, que têm a expectativa de seguir numa área de assistência cirúrgica, ver essas histórias positivas, né, acaba influenciando sim positivamente essa expectativa, essa história aí da medicina. E só tenho a agradecer, Vinícius, seu tempo, sua participação aqui. O papo foi muito bacana e ficaríamos muito tempo aqui conversando, mas eu acho que de hoje, dessa conversa, saem histórias de vida, lições, sem ser pretensioso, mas ficam, né, os exemplos para quem quiser, né, pensar nos caminhos da medicina e no seu planejamento futuro. E sempre uma honra, Marcelão. Parabéns, Vinícius, Obrigado, e muito obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Imagina, o prazer é nosso. Um grande abraço a todos. Até o próximo episódio de Causos Médicos.